Hi everyone, this is our class number 4 in our conversation course. Então essa é a nossa aula número 4 do nosso curso de conversação, estratégia de conversação em inglês para universitários. E nessa aula a gente vai falar sobre uma coisa muito importante para quem está fazendo um curso acadêmico, que é como expressar opiniões e argumentação de uma maneira educada, respeitosa, né, que não seja confrontosa, né? Então esse é o foco, né, da nossa aula de hoje. E, como sempre, né, vai ter aqueles exercícios de consolidação, que vai ser a atividade da aula 4. Vocês vão poder fazer no Google Sala de Aula, ou se preferirem, fazer remotamente também, pelo nosso grupo, né, do WhatsApp, ou enviando por e-mail, ou no privado, enfim. Bom, vamos dar uma olhada então nesse conteúdo. Como é que a gente expressa opiniões, né, de forma clara e respeitosa em inglês? Tem várias expressões que são muito clássicas para isso, e eu vou começar com elas. A primeira delas é in my opinion, né? Essa, muito conhecida, né? É a mais comum, inclusive, e também a mais parecida com o português. In my opinion, e aí você vai lá e dá a sua opinião. Outra forma também que é bem interessante é I believe. I believe é muito bacana porque ela quer dizer eu creio, né? É uma forma mais formal do que usar, por exemplo, I think, que a gente vê muito. I think é o famoso eu acho, né? Só que para quem está num curso universitário, quem está usando o inglês para argumentação, eu acredito que usar I think não fica legal, né? Não fica bom, por quê, né? Porque o I think, ele é muito coloquial, né? E para nós que estamos buscando usar o inglês em seminários, né, em eventos, em congressos, não é interessante usar expressões que sejam muito informais, perfeito? Por isso que é interessante a gente dar preferência ao I think, ou melhor, I believe, ou então, in my opinion. E agora tem outro que é mais formal ainda, ele sobe um degrau, e esse é para quem quer impressionar mesmo, que é from my perspective. From my perspective, ok? Então, ó, eu vou repetir essas expressões. Quem quiser repetir, fica à vontade, ou usando o microfone, ou no mudo, se for tímido. Mas vou repetir só para a gente ter uma clareza, né, de como se pronuncia. Porque a gente até comentou isso nas aulas anteriores, eu vou repetir. No inglês, as palavras não são faladas como se escreve. Então, por exemplo, essa mesma que eu acabei de falar, né? A gente escreve opinion, mas não se fala opinion, a gente fala opinion. Então, in my opinion é a expressão. In my opinion, I believe that. Essa palavra é muito importante também, porque a gente vê o E final, né, do believe, e a gente tende a pronunciar como no português, believe, né, querer falar o E final. Só que a vogal E final das palavras nunca é pronunciada. Então a gente fala a palavra believe como se ela terminasse no V mesmo. I believe. É assim que se fala. I believe that. E por último, from my perspective, a mesma coisa. Perspective termina em E, mas esse E final da palavra perspective nunca é pronunciado. Perfeito? Então, in my opinion, I believe that from my perspective. Ok? Agora, para indicar níveis de clareza, né, numa informação que você está dando, tem expressões específicas também. Então, se você quer dizer que tem muita clareza sobre um assunto, que você está quase certo do que você está dizendo, I'm certain that, né? I am certain that indica que eu estou certo do que eu estou dizendo. Agora, quando eu não tenho tanta certeza assim, mas eu quero dar uma autoridade para o que eu estou dizendo, eu já vou usar essa segunda expressão que está aqui, ó. It seems likely that. It seems likely that. Ou seja, parece provável, né? It seems likely that. O verbo, o verbo like quer dizer gostar, mas esse like aqui é um advérbio, né? Que quer dizer provável, ok? Likely. E o último, quando eu não tenho grande certeza, tenho baixa confirmação de uma informação que eu estou dando, que eu não quero me comprometer com ela,
Essa última expressão é mais interessante. It's possible that. Por quê? Se eu estou dizendo que it's possible, que é possível, quer dizer que eu não tenho garantias, então eu não estou me comprometendo. Para nós que vamos defender teses, argumentos, dados, estudos, é muito importante conhecer essas expressões para usar a língua com maior intencionalidade, ok? E agora, quando eu quiser suavizar afirmações, né? Então, tem essas três expressões aqui para ajudar a gente. A primeira, para reduzir a assertividade, I tend to think that. I tend é o verbo tender mesmo, de tendência, né? Eu tendo a acreditar que I tend to think that. Ou então, to some extent, ou seja, eu quero limitar aqui o escopo do que eu estou dizendo. To some extent quer dizer em algum grau, né? Então eu estou delimitando ali o que eu estou dizendo. E por último, quando eu quero me distanciar daquela afirmação, eu vou dizer it could be argued that, que significa poderia ser argumentado que, ou seja, não sou eu que estou argumentando. Poderiam dizer, porém, eu quero trazer esse ponto de vista para o meu discurso, porque ele vai me ajudar na defesa de um argumento. Então, it could be argued that, ok? Ponto importante aqui na palavra argued é que a letra U ela é pronunciada, então ela não é como a gente faz no português, por exemplo, né? Que o G com U e o E vira G. Em inglês não, é argue, ok? Argue. It could be argued that. Poderia ser argumentado que. Perfeito? Bom, dicas práticas aqui. Primeira, considerar sempre o contexto do interlocutor, que é de quem está ouvindo a gente, porque dependendo do contexto da pessoa, ela vai precisar de maior ou menor embasamento, né, na nossa argumentação. Se for um público leigo, a gente não vai precisar se preocupar tanto em dar autoridade, né? Afinal de contas, o público não domina o tema. Agora, se eu estiver falando com pessoas que sabem daquela área, né, que eu estou abordando, como uma banca examinadora, por exemplo, aí é muito importante que eu utilize expressões para suavizar o meu discurso e me comprometer menos durante a minha exposição. Perfeito? Bom, segunda dica. Apresente evidências, né, para apoiar as opiniões. Então, sempre que a gente dá opiniões, usa sempre citações, dados, estatísticas, né? Porque aí você não está sozinho na sua argumentação. E, por último, sempre mostrar abertura a outros pontos de vista. Por isso que essas expressões de suavização são importantes. Quando você diz I tend to think, to somewhat extent, it could be argued, eu estou sempre dando um espaço para contrapartida, para o contraditório, né? Para uma pessoa questionar, perguntar, contra-argumentar, ou seja, eu não estou sendo taxativo, né? Então é muito importante ter esse cuidado com essas expressões quando a gente estiver defendendo um argumento, seja numa aula, num seminário ou numa apresentação, perfeito? E aqui a gente traz a percepção de respeito, né, com relação a expressões que a gente usa. Então, quando você tem uma opinião direta, a percepção que o público tem é que ele não está sendo tão respeitado assim. Afinal de contas, você está sendo uma pessoa taxativa. Não está dando espaço para as pessoas se contraporem. Agora, quando você usa uma certa moderação, se percebe que há um respeito maior. Quando você justifica o que está dizendo, trazendo dados, evidências, citações, dados estatísticos, você entende que o respeito é ainda maior, porque você não só joga uma verdade, mas você corrobora cada afirmação que faz justamente em respeito àquele público que está te ouvindo. E, por último, quando você está sempre aberto ao diálogo, usando expressões como essas que a gente viu agora, o público se sente nas nuvens, né? Porque a pessoa pensa, nossa, esse cara, essa mulher nem me conhece, né? E está me tratando com tanta deferência, com tanta, né, honra, com tanto respeito, a pessoa se sente até importante ouvindo a gente. Então, essas expressões são muito importantes quando a gente se coloca publicamente. E até em português, né? A nossa aula aqui em inglês, mas isso vale também para o nosso uso da língua no dia a dia, né? Quanto mais você usa palavras, expressões e advérbios que sinalizam que você está aberto ao diálogo, mais respeito e mais abertura você encontra
nos espaços onde você se apresenta e se coloca publicamente, ok? Bom, e técnicas de argumentação, né? Isso aqui pode ajudar a gente também. A estrutura básica do argumento, ela começa sempre com o que a gente chama em inglês de claim, que é a sua afirmação, a sua tese. Claims, depois vem evidence. Você vai trazer evidência para sustentar a tua tese. E por último, o reasoning, que é o raciocínio, justamente para defender aquela tese através das evidências que você apresentou. Então, claim, evidence e reasoning. E eu trago alguns exemplos aqui de evidências que você pode usar. Então, como eu comentei, né, dados estatísticos, citações de especialistas, exemplos concretos, analogias, né? Então, fica até uma dica, se você quiser defender um argumento qualquer, muito simples, né? Até 2 minutinhos, como dever de casa, está aberto lá, né? O privado, para eu te ouvir, você pode mandar em áudio, e a gente vai trabalhando isso. E aí eu vou ouvir o que você dizer e vou trazer dicas de como refinar, afinar a tua argumentação, tá? Com dados, com dicas sobre pronúncia, vocabulary, grammar, gramática, comentando também a tua língua inglesa, tá bom? Citação de especialistas é algo que dá muita autoridade também. Exemplos concretos são fundamentais. E, por último, analogias, né, que são aquelas comparações que a gente faz para poder defender um argumento. Um ponto interessante também é antecipar objeções ao teu argumento, inclusive quando você já está falando, porque isso mostra duas coisas. Primeiro, que você está preparado, e segundo, que você está receptivo ao diálogo. Então, alguns exemplos aqui de expressões que você pode usar para antecipar a contra-argumentação. Primeiro, while. Essa palavra while é importante, porque while é muito usado como enquanto, né, para tempo. Mas também pode ser usado como enquanto com relação à contradição. Então, while some might argue that, ou seja, enquanto alguns podem argumentar que, aí você mesmo já está antecipando, né, o que outras pessoas podem argumentar, e pode apresentar também limitações, é uma outra maneira, quer dizer, although this approach has limitations, ou seja, apesar dessa abordagem, approach, ter limitações, você já está reconhecendo que a tua abordagem tem limitações. E um terceiro ponto é você refutar as objeções já enquanto está defendendo a sua ideia. However, this concern overlooks the fact that, então, however, né, contudo, essa abordagem, essa tônica, ela olha por alto o fato de que, ou seja, ela não se debruça no fato, né, você está reconhecendo que a tua argumentação, ela não aborda um determinado ponto ou outro que pode ser apresentado como contradição ao teu argumento. Então, muito interessante, né, o uso dessas expressões, porque elas vão te ajudar na hora de defender uma tese. Perfeito? Bom, outro ponto importante aqui que a gente deve levar em consideração na nossa troca é o que eu trago nessa apresentação aqui, ó, que tem como você concordar e discordar de maneira construtiva, né? Que isso hoje está se perdendo. Não sei se vocês estão reparando, mas hoje em dia, quase sempre que as pessoas discordam, parece que elas estão brigando, porque elas não sabem mais discordar respeitando o outro. Então, existem expressões da língua inglesa que vão te ajudar a discordar de maneira respeitosa. Então, a gente vai ver agora quais expressões são essas. Então, para concordar, I completely agree with you. Ou seja, eu completamente concordo com você. That's exactly what I think. Isso é exatamente o que eu penso. I agree to some extent. Eu concordo em algum grau. Aqui eu estou concordando parcialmente. I agree to some extent. Ok? Agora, como é que eu vou encontrar pontos em comum, né? We both seem to agree that. Então, nós ambos concordamos que, né? Eu estou identificando ali concordâncias. Outra expressão, perhaps we could find middle grounds. Middle grounds quer dizer meio termo. E o perhaps, talvez. Então, talvez a gente encontre um meio termo em, on, e aí você diz os pontos, né? Onde vocês estão encontrando
o meio termo. Let's focus on what we agree on first. Essa é interessante. Vamos concordar no que a gente concorda primeiro. Ok, Caio, no problem. Welcome. Bem-vindo, Caio. Então eu posso também, isso é interessante, né? Me concentrar naquilo onde há concordância. Isso aqui é muito importante quando você tem justamente essas pessoas que são mais, a gente chama de fleumáticas, né? Que chegam com um quente e dois fervendo, né? Como a gente fala brincando, a pessoa chega querendo discordar, mas com uma energia muito como se fosse brigar, né? Aí você usa essa expressão aqui para encontrar pontos de concordância no argumento do outro, para que ele dê aquela suavizada e a conversa recupere um tom mais equilibrado, ok? Então, e para discordar de maneira respeitosa? Tem três expressões aqui que vão te ajudar. A primeira é I see your points. Isso é legal, né? I see your points é eu vejo o teu argumento. I see your point. But, mas, aí você traz o teu contraponto. Outra expressão interessante. I understand what you're saying. Ou seja, eu entendo o que você está dizendo. However, no entanto, e aí você traz o teu contraponto. Outra expressão interessantíssima para a gente usar aqui também é That's an interesting perspective. Ou seja, essa é uma perspectiva interessante. Although, apesar de, aí você valorizou o que o outro falou, mas aí você traz a tua contrapartida. Então, essas três expressões são todas interessantíssimas no sentido de reconhecer o valor do que o outro está trazendo. Então, dicas práticas são essas: manter o foco nas ideias, não na pessoa. Nunca usar, por exemplo, you, né? Você isso, você aquilo. Não. Sempre a ideia que o outro trouxe. Linguagem corporal positiva ao discordar. Então, não ter aquela coisa de afastamento, de silenciar expressões. Sempre gestos, né, que abrem, né, que ampliam, mas não que aponta para o outro, não que isola o outro, né? Então, o corpo fala muito. Então, é importante a gente ter cuidado com esses gestos que a gente vai usar nessa argumentação. E outro ponto importante é fazer perguntas para entender melhor o outro. Porque quando a gente faz perguntas, a gente deixa bem nítido para a pessoa que a gente está interessada em ouvir o ponto dela e não apenas em contra-argumentar. Perfeito? Maravilha. Então, respeito percebido, né? Coloquei até um gráfico aqui para ajudar a gente. A percepção de respeito percebido, ela dispara quando a gente mantém diálogo, quando a gente reconhece o valor do que o outro está falando e quando a gente se preocupa em construir relacionamento, justamente usando essas expressões que validam o que o outro falou. E o contrário também é verdade. Quando eu só quero rebater o que o outro diz, eu não construo relacionamento, eu não abro a pessoa para o debate e eu perco a oportunidade de criar vínculo, parceria e conexão através dos meus argumentos, debates e discussões. Perfeito? Estratégia, gente, para o debate acadêmico. Várias estratégias são bacanas, mas essa primeira aqui é a mais importante de todas, e é a preparação. Por quê? Quando você está num debate acadêmico, o tema abordado quase sempre é um tema que vem sendo estudado há algum tempo. Então, não dá para entrar num debate acadêmico só com subjetividade, só com o que você acha. Você tem que trazer para o debate referências de autores, de outros estudos, dados estatísticos, como a gente viu. Se você puder trazer citações mesmo de textos reconhecidos, né, do mercado, trazer pesquisas, isso vai trazer para você uma autoridade muito maior na tua argumentação. Então, essa é a dica de preparo. Pesquise o tema, antecipe contra-argumentos e prepare aquelas frases-chave que a gente acabou de ver agora para validar a opinião das demais pessoas, para você não parecer arrogante e para você transmitir a ideia de que está sempre receptivo aos outros, né? Ahn, Participação efetiva, né? Escuta ativa é importante, por isso que aquela expressão que a gente viu agora, I understand your points, I see your arguments, né? Eu entendo o seu argumento, eu vejo o teu ponto. Tome notas, né, dos pontos que a pessoa está trazendo
para você retomar esses pontos. E sempre uma linguagem corporal que mostra engajamento, e não que mostre recusa, que mostre evitação, né? E a estrutura do argumento é importante. A gente viu point, ou claim, como a gente viu na outra tela, a sua afirmação, evidência, né, que é evidence, e depois explanation, você explica o teu argumento. E aí tem aqui uma nova expressão, que é o link, né? O link é legal por quê? Porque você vai linkar, você vai conectar o teu argumento ao argumento defendido pela outra pessoa com quem você está debatendo, justamente para criar vínculo e relacionamento no final. Perfeito? Então, conecte os seus argumentos ao tema central do debate. Isso aqui é chave. Bom, e por último, um ponto interessante aqui é como responder a críticas. A gente percebe muito hoje que as pessoas ficam ofendidas quando são criticadas, quando são refutadas, quando discordam delas. Então, aqui, essas três dicas ajudam a passar pela crítica e passar pela contradição sem afetação. Isso é importante. Mantenha calma e responda os argumentos de uma pessoa. Reconhecer pontos válidos no outro e usar frases como essa que a gente comentou agora, né? I see your point, eu vejo o teu argumento. Entretanto, however, né, para fazer aquela transição para trazer suas ideias para o debate, ok? Bom, então aqui são as dicas que a gente viu. A persuasão é importante, sempre de forma respeitosa. Refutar o outro, nunca de forma taxativa, mas reconhecendo o valor do que ele disse. Trazer evidência, né? Você pode trazer ou estudo, ou notícias, ou dados estatísticos, ou artigos científicos, né, para o debate. E sempre a diplomacia, que é o quê? Discordar sem ser frontal. Sem, em inglês a gente chama confrontational, né? Sempre buscar o confronto. Perfeito? Bom, eu trouxe aqui 4 questões como exercício da aula de hoje para vocês fazerem. E aí vocês podem fazer no Google Forms. Eu vou colocar um Forms na nossa plataforma para ficar mais fácil de eu coletar as respostas de vocês, tá bom? Então aqui a primeira, você vai escolher a alternativa correta para cada uma dessas questões. Então a primeira é qual das expressões é a mais adequada para discordar respeitosamente um colega durante um debate acadêmico. Então, you are completely wrong about this. I see your point, but I'd like to offer a different perspective. That's not what the research shows at all. I can't believe you would think that. Então, você vai dar uma olhada nessas expressões e ver qual é mais interessante para discordar respeitosamente. Tá certo? Próxima questão. Verdadeiro ou falso? Botei 5 alternativas, 6 questões aqui para você marcar. O que você acha? E o gabarito está aqui nessa apresentação, tá? Eu vou colocar ela lá no Google Sala de Aula, junto com as das aulas anteriores. Estava esperando eu conseguir estar com todas as apresentações do curso, para ir colocando tudo lá no Google Sala de Aula. Assim, qualquer pessoa que for entrando na turma, já pega tudo lá, junto com a gravação das aulas, né? E a próxima, preenchimento de lacunas. Você tem aqui bancos de palavras lá embaixo, com as expressões que a gente viu hoje, para completar o nosso tema dessa aula, ok? Deixa eu ver se tem mais uma. Associação das duas colunas para você conectar a expressão usada com o sentido, né, mais comum para ela em inglês. Ok? Então, muito Professor, interessante. Sim. essas atividades já estão no Google Sala de Aula? Não, vou subir Ah, agora junto. Por que eu não subi antes, né? Porque não tinha onde as pessoas responderem. E aí eu estava pensando qual ia ser a melhor forma de coletar essas informações. E até os alunos falaram, poxa, o Google Forms é a melhor coisa, por quê? Porque ele é eterno, né? A pessoa pode eternamente botar as respostas lá, e ele é organizado, porque quando todo mundo tiver feito essas respostas lá em dezembro, quando terminar o curso, com um clique, eu vou ter uma planilha com as respostas de todo mundo, vou poder ver a participação, quem participou em todas as aulas, quem vai estar com 100%, né, de aproveitamento e vai ter aquela, aquele 100, né, lá no certificado de conclusão. Então é melhor assim, né, porque de outra forma,
eu teria que ficar coletando as respostas dos alunos. Já no Forms é mais simples. Então, eu vou colocar exatamente como eu mostrei aqui, associação, verdadeiro ou falso, lacunas, né? E as perguntas, né, de 1 a 6 ou de A na sequência dessa aula. E aí, ó, só para mostrar para vocês, linguagem corporal e comunicação não verbal, tá? Então, essa é uma aula que vai ser assíncrona, né? Não vai ser ao vivo. Vai ter também atividades recomendadas, né, com relação ao que a gente viu de argumentação, como hoje. Então, mas fica a dica aqui, né? Assistir debates como o TED Talk, por exemplo, que são curtos no YouTube. Escrever argumentos é legal para te ajudar na hora de falar também. E a prática de diálogo, né? Se vocês tiverem duplas para praticar esses temas é muito importante. A gente pode até formar também essas duplas lá no Google Sala de Aula, porque é uma plataforma que a pessoa pode responder a qualquer momento. E vocês podem sempre gravar áudios também defendendo argumentos, né? Então, por exemplo, você quer dar uma opinião sobre o tema da semana, né? Que foi o Trump falando lá que o Tilenol causa autismo, né? Aí eu quero dar minha opinião trazendo base, né? Então, eu poderia dizer, por exemplo, I respectfully disagree with Donald Trump on Tylenol causing autism because there are no scientific evidence to support that argument, né? Então, eu respeitosamente discordo do Donald Trump com relação ao vínculo do Tilenol à incidência de autismo em gestantes, porque não existe evidência científica que corrobore o destino mais seguro, né, para falar mais de uma frase, estruturar mesmo um argumento com início, meio e fim, 4, 5 frases mais estruturado, pode mandar áudio também no privado lá do WhatsApp, tá bom? E vou ter todo o prazer em ouvir. Outra forma também é você subir o áudio no Drive, link do Drive lá no Google Sala de Aula. Eu estou abrindo agora um tópico lá só para entrega de atividades. E aí você pode subir em forma de link se for áudio, ok? Enviar também. Mas tem sempre aquele pessoal que é tímido, não quer que os outros ouçam, pode enviar no meu privado também, que não tem problema nenhum, ok? Bom, perguntas. Mais alguma pergunta além do dever de casa que a Isabel fez? A hora é essa. Eu queria saber também sobre os slides, se a gente Sim. tem acesso, porque Uhum. na sala de aula eu só achei os vídeos no YouTube, né? Isso. O que que eu tava é, pensando em mudar, né? Na descrição do YouTube, eu tinha colocado os dados do curso. Só que quem já está no curso já conhece os dados do curso, então não tem necessidade de botar na descrição de todos os vídeos a mesma coisa. Então, o que que eu estou fazendo a partir da primeira aula, né? Lá no canal, eu estou colocando na descrição a atividade com a apresentação e com os exercícios, tá? Então, na descrição de cada aula, vai ter o link da atividade no Forms e no próprio Forms o link da apresentação em PDF, né? A de hoje, por exemplo, que eu abri aqui para a gente poder ter essa aula, já até está em PDF, já fiz até a conversão, porque o PDF é muito mais leve, né, do que o PowerPoint.
as perguntas, o vídeo do YouTube e vai ter também é, o arquivo da apresentação, tá bom? Essas três coisas em todas as aulas. Assim ninguém perde nenhum conteúdo. Perfeito? Hoje, então, eu já vou subir tudo isso. E aí, na aula que vem, e ao longo da semana também, no Google Sala de Aula, tá? Bom, é isso. E eu vou subir também uma aula extra com essas apresentações que eu falei, mais introdutórias para quem está chegando, que eu vi que muita gente respondeu o nivelamento dizendo que nunca teve aula de inglês. Então, pode ser que essas pessoas achem esse, esse material um pouco difícil de acompanhar. Então, por isso eu vou fazer um material paralelo, uma pegada mais fácil, digamos assim, mais de entrada mesmo, para quem nunca teve aula de inglês. Como a gente está na aula 5 ainda, dá tempo de subir esse material até a quinta aula. Vou fazer isso durante essa semana e aí vou subir na plataforma também. Eu acho que tem um pessoal que está assustado, achando que o curso é só para quem é fluente, para quem já fala tudo, e aí está intimidado e não está querendo acessar. Então, eu vou subir esse material também para quem não tem inglês, para quem não teve aula, não fez cursinho, para que ninguém fique de fora do nosso curso. E aí vocês que já têm uma certa desenvoltura, podem fazer também como revisão, tá? Eu vou subir essas aulas também lá na nossa plataforma Google Sala de Aula, ok? Então é isso, a gente se encontra na terça-feira. Obrigado pela presença. Não se esqueçam de preencher o link lá no grupo do WhatsApp, o link de presença da aula de hoje, tá bom? Só para confirmar que vocês assistiram ao vivo. Então a gente se encontra na terça-feira. See you. Goodbye. Tchau, tchau. Valeu, tamo junto.